Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo do nosso curso básico de filosofia. Dando continuidade à nossa exposição sobre as especulações ontológicas, metafísicas da filosofia quadrante, hoje vou falar sobre um ponto importante dentro da teoria dos mandatários, que é aquilo que eu chamo de presença em melhoramento. Então, o sexto mandatário da filosofia quadrante diz respeito a uma possuição, claro, uma possuição ontológica, porque tudo possui, né? Então, tudo possui dentro de uma perspectiva pan-olon, pan todo, olon todo em extensidade, tomando o conceito extensidade ao modo de Mário Ferreira dos Santos. Então, tudo, no pan-olon macro, possui uma presença em melhoramento. Veja, pegando aqui a semântica da filosofia da ideia cosmonômica, a filosofia da ideia de lei de Hermann Doiver, sabemos, por exemplo, que o Doiver trabalhava dentro da sua ontologia aquilo que ele chamava de aspectos modais fundantes e aspectos modais ou aspecto modal qualificante. Então, repetindo, né, eu já falei isso, mas é bom repetir para aqueles que estão acompanhando esse curso venham memorizar. Eu dou uma ideia aqui da dimensão aspectual qualificante, que eu vou chamar de aspecto puxante. Eu tomo esse conceito do Doiver dentro dessa teoria dos mandatários. Então veja, explicando novamente o que é isso. Quando nós olhamos para as esferas, aquilo que o Abraham Kuyper chamava de esferas de soberania, socialmente falando, vamos dizer que o Kuyper ele construiu uma teoria sociológica a partir de um arcabouço teologal. Ou seja, a base da sociologia das esferas kuiperiana depende da teologia. Por quê? Porque para ele Deus é absoluto e tudo na realidade social, ou seja, as esferas que aí existem, deve se submeter a esse absoluto que é Deus, o Deus Trino. Então, quando nós observamos, por exemplo, a esfera de soberania da família, pegando aí essa esquemática kuiperiana e levando para o Hermann Doiver, o Doiver também vai usar essa semântica, esfera de soberania. Eu não gosto muito de usar para se referir aos aspectos modais, mas há aqueles que se referem aos aspectos modais como esferas de soberania. Enfim, não está errado, mas eu prefiro não usar. Acredito que o termo esfera de soberania cabe mais no pensamento do Kuyper. Então, a família, quando eu digo família cívica, não um arranjo familiar. Veja, família, gente, é só homem, mulher e filhos. Eu sou casado e não tenho filhos. Você não é uma família, você está num casamento. Existe aí uma virtualidade, ao modo ferreriano, né? Uma virtualidade, ou seja, uma possibilidade de você se tornar uma família. Então, quando você patenteia o seu casamento, você, enquanto homem ou mulher casado ou casada, existe uma atualidade do seu casamento. E dentro desse casamento existe uma virtualidade. Virtualidade está ligado a um modo intrínseco de ser ou de possibilidade de ser. Onde há atualidade e virtualidade, haverá de ter possibilidades e não possibilidades. Para quem não sabe, eu estou usando aqui a Deca Dialética de Mário Ferreira dos Santos. Essa ideia aqui de virtualidade e atualidade, ela pode ser refratada inclusive no sujeito que analisa o objeto. Vocês sabem disso, né? Então, o sujeito pode se tornar objeto. O eu pode se tornar não eu. Enfim, então, quando eu olho para o casamento, eu percebo que uma possibilidade virtual do casamento é se tornar uma família. E quando ele se torna uma família com filhos. Então, se não tiver filhos, não há família. Não há família. Por que eu estou dizendo isso? Porque a esfera de soberania da família diz respeito, pegando essa semântica aqui do Doiver, a dois aspectos. Um que o puxa, aspecto
qualificante, e que enraiza essa esfera. Aspecto raiz, a base, né? Então, o aspecto fundante, dirá o Doiver, da família é o aspecto biótico, o aspecto biológico, não é aspecto cultural. A família não é uma esfera de soberania que nasceu a partir da diferenciação cultural. Não. A família surge a partir da dimensão biótica. E veja, essa sentença ela tem respaldo tanto na ciência, por exemplo, você é um evolucionista, tem respaldo na teoria da evolução. A família surge a partir do aspecto biótico. E também tem respaldo no criacionismo, em especial no criacionismo aos modos judaico-cristão. Então, tanto o evolucionista quanto o criacionista, eles não negam essa sentença de que a família ela é fundada, o aspecto que funda, que enraiza a família é a dimensão biótica, e a biologia ou a dimensão biótica é uma lei, não é uma norma cultural, é uma lei. Claro, haverá de ter onde há leis, eu estou me referindo aqui à dimensão adâmica, né? Adão, a humanidade, onde há humanidade, haverá de ter leis, e onde há leis, haverá de ter antecipações em normas. É impossível haver uma humanidade sem antecipações em normas. Claro, dependendo aí de uma sociedade que vai quebrando com as esferas de soberania, essa sociedade pode se animalizar, se tornar animalesca, e as normas sendo ocultadas, justamente por causa do pecado original. Mas a partir do momento que eu vou me abrindo para o absoluto, o Deus Trino, as normas vão desabrochando uma após a outra. Enfim, dito isso, veja que eu uso o exemplo. A família é fundada pelo aspecto biótico, mas qual é o aspecto que qualifica? Na minha linguagem, qual é o aspecto que puxa a família? Aspecto, segundo Hermann Doiver, moral ou ético. Veja, gente, o Doiver ele é bem específico nesse tema, porque ele não toma a dimensão moral barra ética, ética barra moral, ele não toma no sentido que é tomado comumente. Veja, quando ele usa o termo ético, ele está se referindo necessariamente a certo e errado. A ideia de certo e errado, para o Doiver, está ligado ao aspecto modal jurídico, não o aspecto ético. O aspecto ético diz respeito a um pacto amorosial, ao amor. Então, o aspecto que puxa a família é o amor. Amor enquanto pacto, diaconia. Lembra de Jesus? Eu não vim. Isso vai ser reverberado no livro de Marcos, onde Jesus ele é apresentado como servo. Então, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele fez isso na cruz. Ética, moral, de respeito a isso, a servir ao outro, a me doar ao outro. Então é por isso que o cristão, pelo menos nós cristãos protestantes reformados, não devemos aderir nem ao movimento feminista, que acaba absolutizando o aspecto histórico e caindo em reducionismo, em prisões metafísicas, nem, por exemplo, esse movimento novo aí, chamado movimento Red Pill, que tende a, vamos dizer, demonizar o relacionamento com a mulher, a família, etc. As pessoas tendem a olhar tudo por um viés mais economicista. Então, claro, vai haver nuances, nem todos aqueles que dizem que são Red Pill caem nesses erros, mas de modo geral a maioria tem um certo desprezo por relacionamentos mais sólidos, não querem formar família porque querem viver sua solteirice, etc. Então há aí os problemas. Nada contra a solteirice, o problema é que o cara quer sair comendo um bocado de mulher por aí, uma penca de mulher, quer ficar pegando as menininhas na rua. Isso é anticristão. Então, se você é Red Pill e defende você é cristão e defende esses movimentos Red Pill, você está
indo de encontro à visão cosmovisionária cristã. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu entro numa esfera familiar, eu estou me doando. Eu trabalho, eu faço tudo para amar, ser diácono dentro da esfera familiar. Por isso que para Doeve o aspecto ético-moral qualifica, na minha linguagem, puxa a família. Anderson, por que você está falando sobre isso? O que isso tem a ver com metafísica, ontologia? Tem porque quando eu vou dizer que, quando eu digo, melhor dizendo, né? Quando eu digo que é a reciprocidade enquanto dimensão década ferreiriana, vamos dizer assim, né? Quando eu digo que é reciprocidade, Mário Ferreira Santos, a ação, Aristóteles, e o exercício de poder crático, meu ampliado Doeve, né? Porque o Doeve não entendia a cratia como um aspecto modal. Então, quando eu digo que esse melhoramento é puxado por essas 3 dimensões ontológicas, eu estou reverberando justamente isso que o Doeve chama de aspecto fundante e aspecto qualificante. Então, o que puxa, ou seja, o que qualifica o 6º mandatário da filosofia quadrante? Reciprocidade, ação e cratia ou cracia. Reciprocidade, Mário Ferreira dos Santos. Ação, Aristóteles. Exercício de poder ou dimensão crática, vamos dizer, Anderson, no seu ampliado Doeve. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o Doeve ele vê a realidade a partir de 15 aspectos modais. Eu acredito que tem mais 3 aspectos aí. Aspecto tecnológico, de respeito ao seu núcleo de sentido modelativo. Aspecto crático, ou cracia, que diz respeito ao exercício de poder consensual e organizante. Aqui o meu diálogo, por exemplo, com Foucault irá ter que acontecer. E a liturgia, o aspecto litúrgico. E que acredito que tanto a Catherine Pickstock, é uma filósofa inglesa extraordinária, desconhecida aqui no Brasil, onde ela trabalha muito a questão da liturgia dentro ali da tradição da ortodoxia radical. É outra escola interessante para estudar, apesar de eu discordar muito de alguns pontos que eu acho que acaba sendo engolido pelo secularismo modernista, enfim. Mas tem alguns pontos interessantes na tradição da ortodoxia radical, que é a abertura para o diálogo com os modernos, que isso deve acontecer. Não é porque eu sou antimoderno que eu não vou beber. Inclusive, estou deixando isso claro. Meu diálogo com Foucault, apesar de Foucault ter vários problemas no seu pensamento, ao plasmar o pensamento de Foucault na realidade, claro, vendo o pensamento de Foucault a partir de um prisma metafísico, né? Então, enfim. Então, esses 3 aspectos, eles acabam desabrochando no pensamento do Doeve. Então, para mim, Anderson, a teoria dos aspectos modais não são apenas 15 aspectos, são 18 aspectos modais. O meu livro sobre o Doeve, o próprio o Barth e o Doeve, né? Eu falo sobre isso. Começo a pincelar em escrito sobre essa temática dos novos aspectos modais. Mas eu vou aprofundar isso de modo mais belo em livros futuramente. Então, Então, vamos definir aqui conceitos para a gente poder avançar. Então, tudo possui presença em melhoramento. Veja, quem me acompanha aqui no YouTube sabe que existe um lema da filosofia quadrante, né? Filosofar é ação, reação. Ação de submissão, eu me submeto à realidade, claro, isso é auto-evidente. Todos os grandes filósofos concordam com esse lema. Também existe a reação. É impossível anular a autonomia. A autonomia existe, ela não é absoluta, ela não é central, como colocam alguns filósofos modernos, mas ela existe. Ela existe. O princípio de autonomia. Então, quando eu digo que filosofar é reação, eu estou enfatizando a autonomia relativa, ou seja, o meu eu que vai ao objeto e reage.
Esse eu que reage diante do objeto, reage se submetendo, claro, é o primeiro ponto, porém, usa a sua inteligência, seja intuindo ou racionalizando o objeto, usa a sua inteligência. Então, quando eu uso a ideia melhoramento, eu estou trabalhando justamente um ponto que muitos filósofos estudaram, que é a inteligência. A inteligência, ela possui, gente, capacidade de melhorar a realidade. Ou seja, o próprio eu, tutus, que é desordenal, está presente aí. E ao estar presente aí, possui capacidades modelativas, tecnológicas. Tecnologia modela a realidade. Por isso que a gente cria artefatos culturais. Aí a gente volta lá para a teoria da tripartição do ser. Quando eu digo tripartição do ser, eu estou me referindo justamente ao ser ente, intermediário a ser sujeito. O ser ente, ele possui 3 aspectos: ser ente fisicalista, biologista e modelado. Vamos nos atentar aqui aos modelados. Por que o homem modela a realidade? Porque ele está ativo no aspecto modal tecnológico. O núcleo de sentido do aspecto do modal tecnológico é justamente o poder modelativo. Quando eu uso o termo poder modelativo, eu já estou usando uma analogia, um momento analógico antecipante, né, do aspecto crático. Poder modelativo. Eu tenho poder na minha reação diante da realidade, de modelar essa realidade e criar artefatos culturais. Tá entendendo? Então, quando eu uso o termo aqui melhoramento, eu uso nesse sentido. Eu estou enfatizando a reação da autonomia diante do mundo aí. E essa inteligência que tem esse poder de melhorar a realidade. Então, o eu, tutus, mesmo sendo desordenado, quedal, ele está presente aí. E ele melhora, ele tem essa capacidade de melhorar o que existe aí. Então, todo eu, tutus, vamos colocar aqui no modo mais plural, né, extensificante, os tus multiplicam, possui essa característica dentro de uma comunidade social de modelar a circunstância cercacional. Lembra do Ortega? Eu sou a minha circunstância. Então, todos nós somos todos nós dentro de uma circunstância que temos plenas capacidades, por estarmos ativos no aspecto modal tecnológico, de modelar a realidade. Realidade que está o que? Presente. E ela assume presença de modo sustentativo, é uma subsistência. Ela não depende do eu e do outro para poder subsistir. Na verdade, a realidade depende de Deus, não de você. Porém, isso não significa que a gente não pode modelá-la. A gente modela. Isso fica claro na teoria da tripartição do ser, em especial nos inanimados artefatais, o ser ente modelado, né? Ou seres entes modelados. Então, o termo presença aqui a gente pode tomar a partir do Olavo. O Olavo ele tem umas contribuições bem interessantes aí na sua fenomenologia. Mas quando eu uso o termo presença, eu uso em alguns aspectos. A uso em alguns pontos elementares, em alguns pontos importantes. Então, quando eu digo presença, eu digo o comparecimento, a comparência da realidade. Ou seja, o terceiro princípio quadrante. A presença, ela é uma constância de continuidade. Ou seja, ela sempre continuará existindo independente de qualquer reação. Se ela é uma constância de continuidade, ela explicita-se. E ao explicitar-se, ou explicitar-se, ela explicita-se em exatidão. Ou seja, a sua comparência, o seu comparecimento constante, contínuo, se dá de modo explícito, numa exatidão precisa de pontualidade, que vai do micro, intensidade, ao macro, extensidade. Então, o macro eu não consigo abarcar de modo direcional, claro.
eu abarco de modo coercitivo. Como assim coercitivo? Eu posso imaginar o tamanho do mundo, mas eu não posso ter o mundo de uma vez só aqui na minha frente. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos particularizando, a sua visão é limitada, você é limitado. Lembra do Olavo? A tripla intuição do Olavo trabalha justamente isso. O que o Olavo diz na primeira intuição? A primeira intuição é a intuição da fonte de luz. Fonte de luz no olho, fonte de luz na coisa, em luz, enquanto prisma, né? Isso tem uma coadunação bem interessante com a ideia de Doivre. O prisma como a vontade de Deus, refratando sobre a realidade e trazendo colorido, modal, ou modais, ou aspecto modais da realidade. Então, a presença é isso. A presença demonstra a sua exatidão de pontualidade do micro, minha circunstância, ao macro, aquilo que foge, a qual eu posso, de modo coercitivo, imaginar. A ideia da imaginação, para quem não sabe, veio do São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino trabalha a questão das imagéticas, das imagens, dos fantasmas, que é um ponto muito importante. Quer entender isso, você que é protestante, toma meu cafezinho aqui, gente. Quer entender isso? Lê um livro do Jonas Madureira sobre o São Tomás de Aquino, que ele explica isso de modo extraordinário. Aquilo que eu chamo de conhecer, ter e relacionar. Conhecer diz respeito à imagética. E também leia ou ouça aquilo que o Olavo diz sobre a formação do imaginário. É uma coisa muito simples. Eu vejo gente criticando o Olavo, dizendo que isso é loucura, ou dizendo que isso não existe. Existe sim, gente. É simples. Quem é que vai negar que ler literatura, ler os livros de... Eu tô aqui com os livros para mim começar a ler. O livro Casa Velha, Machado de Assis. É um livro do Machado que não é tão conhecido, né? Tô também com o livro A Terra dos Meninos Pelados, Graciliano Ramos. Quando eu ler isso aqui, eu vou conhecer histórias ficcionais que vão robustecer as minhas imagens no meu eu. É simples. O cara que discorda isso aqui, ele é maluco, ou ele tem alguma briguinha com o Olavo. Formar o imaginário vá até a literatura, senta a sua bundinha na cadeira e deixe os personagens que os grandes autores da nossa literatura transcender, entrar, imbuir a sua mente de imagens e robustecer o seu imaginário. É simples, é isso. Eu já vi gente criticando lá, falando que essa teoria da formação do imaginário é loucura. É tão simples de entender, a galera fica criando coisas assim, não existe. Acabei de falar aqui, ó, pega um livro aqui, A Casa Velha, e leia. E deixa que os personagens que esses grandes autores escreveram adentrar no seu eu imagético e aquilo formar, robustecer o seu imaginário. É simples, é simples. Não precisa nem tanta teoria aqui. Tão prático. Então, essa ideia aqui do Olavo, né, de formar imaginário, aparece aí nessa na tríade gnoseológica da filosofia quadrante. Conhecer diz respeito a esse ponto. É aquilo que eu imagino. Veja, nem tudo que eu conheço eu tereciono. Mas tudo que tereciono eu conheço. Vou usar um exemplo. Conheço de modo relacional. É conhecer, ter e relacionar. Toda coercitividade é relacional e toda tereçamentabilidade é relacional. A questão é que uma é extramentibus, o telecimento, e a outra é tendere, tende para dentro de mim, tende para o meu eu, para a minha consciência, para o eu imagético. Então, o Olavo, o São Tomás de Aquino é muito importante aqui nessa teoria da tríade gnoseológica do conhecer e relacionar, né? Enfim, então a realidade ela me escapa e eu tendo a apenas conhecê-la imageticamente. Veja, eu vou usar um exemplo aqui dessa ideia. Eu conheço Paris, eu conheço Londres, eu conheço esses locais. Nunca fui. Quando digo nunca fui, nunca terecionei. Nunca me tornou patente. Ou melhor, nunca se tornou patente perante os meus olhos. Por isso nunca terecionei Paris. Mas, por exemplo, eu conheço
Vitória da Conquista e tereciono Vitória da Conquista. Vou usar um exemplo, porque existe a ordem do tempo e ela é movimentativa, não é estático. É por isso que eu não gosto de trabalhar o termo presente, eu gosto de trabalhar fração. O presente é fração. Tudo é uma fração. Tudo aquilo que a gente está patenteando de modo direcional é fracionado. Porque a todo momento estamos indo ao futuro e o presente se torna passado. Então, o que chamamos de presente, esse aqui agora, é uma fração. Enfim, eu agora, nesse exato momento fracionado, aqui e agora, estou na portaria trabalhando. E a minha casa está a 10 quilômetros da portaria. Nesse exato momento aqui agora, eu não estou direcionando minha casa. Já a direcionei algumas horas atrás, mas nesse exato momento não. Então, o que está acontecendo aqui agora? Eu estou usando as imagens para poder conhecer a casa ou a minha casa. Então, nesse exato momento, eu não estou direcionando a minha casa, eu posso apenas conhecê-la de modo imagético. Mas amanhã, quando eu sair da portaria e ir para a minha casa, eu inverterei essa dinâmica. A portaria se tornará apenas uma imagem com esse tipo e a minha casa será direcionada. Tá entendendo? Então, por isso que você deve entender a dimensão micro e macro. Quando eu digo estou conhecendo a realidade micro, é aquilo que eu estou direcionando. E aquilo que me foge, o macro, é coercitivo, onde eu uso a minha imaginação. Se eu já conheci aquilo, ou melhor, se eu já direcionei aquilo, as imagens ficarão. Mesmo nunca tendo direcionado algo, eu posso imaginar, por exemplo, acabei de falar, Paris. Como, por meio do aspecto tecnológico, houve a criação da televisão e eu pude ver imagens por meio de um artefato cultural, televisão, e pude conhecer Paris. Mas nunca estive em Paris, então não posso falar direcionei Paris. Mas eu posso falar direcionei Vitória da Conquista. Porque, veja, existe aí um mediador entre eu e Paris. E para mim falar conhecer ou conhecia a Paris, eu tive que usar o mediador que é a televisão. Ficou claro, gente, o que eu estou dizendo aqui? Por isso que eu usei a expressão micro-macro, ou seja, a presença, ela explicita-se em exatidão de precisa pontualidade dentro da micro e macro circunstância real. Então, se a presença é isso, a presença também é uma assídua, é uma assiduidade. O que isso significa? Ela é ininterrupta. É impossível você interromper a realidade. Por mais que você demonize a realidade, por mais gnóstico que você possa ser, é impossível você quebrar com a assiduidade da realidade. Você não vai interrompê-la, não vai destruí-la, não vai acabar com ela. Então, tomando aquilo que eu já falei, a presença assídua, ela é fragmentária. E ela é fragmentária dentro de um círculo patente, direcional, e círculo latente, coercitivo. Ou, como diria o Mário Ferreira dos Santos, virtualidades. Novamente, repito, aquilo que o Mário chama de virtualidade, coaduna-se. Isso é eu, Anderson, viu? Antes que algum bonitinho venha falar que eu interpretei o Mário ou o Olavo equivocadamente. Não, é eu, Anderson. Se você discorda, você vai ter que destruir a filosofia ao quadrante. Vai ter que ler meus livros. Isso não é exaltação, gente. É porque tem uma galerinha chata aí, um rebanho de cursos que não fez nada, que fica tentando te destruir.
sem ter feito nada, sem entender nada. Então, por isso que eu falo isso. Então, é eu antes falando. Então, aquilo que o Mário chama na sua década dialética de virtualidade, aquilo que o Olavo chama de ciclo de latência, eles se coadunam. Há uma coadunação aqui entre os dois. Então, quando eu digo círculo de latência a partir do Olavo, digo virtualidade a partir do Mário. Então, a presença de tudo que é fragmentário o é dentro dessa dualidade. A telecimentabilidade patente e aquilo que é conhecitivo latente. Entre o real e o abstrativo. Então, toda presença, ela é patente, senciente. O termo senciente veio do Zubiri. E eu construí aquilo que eu chamo, se não me engano, está no segundo volume da Filosofia Quadrante, que é o quadrilacto senciente. Eu vou pegar meu livro aqui para vocês poderem entender o que eu quero dizer sobre isso. Então, no segundo volume da Filosofia Quadrante, onde eu vou tomar o pensamento do Régis Olivet como base para me escrever esse livro, claro, outros autores vão aparecer. Lá na página 38, eu vou escrever o seguinte, veja o que eu digo. Abre aspas. Na minha teoria decacromos policromática de sufixação ontológica de círculo de latência oraviana, possui uma primeira lex. Vou explicar isso aqui, gente. Minha teoria decacromos, já expliquei isso aqui, né? Teoria decacromos. Vou falar daqui a pouco da sexta cromia de sufixação ontológica. Por que sufixação ontológica? Porque se o Mário começa com uma prefixação, ou seja, prefixações no prefixado, ou seja, é o alfa, eu termino dentro da filosofia quadrante, com o ômega. Então, por isso, se há um prefixado, há de ter um sufixado. Eu estou brincando aqui com a gramática, né? Prefixação, o prefixo e o sufixo. Para quem quer entender esses termos, eu tiro daí. Claro, partindo do Mário. Então, continuando. Vou ler do início novamente. Minha teoria decacromos policromáticas de sufixação ontológica do círculo de latência olaviano possui uma primeira lex, que é o protos substancial. Esse primarismo protosial analoga-se ontologicamente com a primeira primícia ontológica de mandatário monosfísis, isto é, protossubstancial, é como primícia ontológica dada em regulação trinitária. Já falei sobre isso aqui, né? O protos possui uma antinomia aristotélica heraclitiana, parmenidiana, sendo a acordância estática, acordo ente extramentibus, e alternância dinâmica, alternância ente cinemático. É sobre minha ontologia que faz todo sentido pensar o tempo presente cósmico emergente a partir da primeira lei ontológica quadrante policromática. O eu, outro, da noesis, ao ir no horizontalismo e descobrimento, a noema protosial, dada regulativamente, sente, veja que os Uber só aparecendo, sente essa realidade, que volta ao eu outro num univocar-se em mostramento. A galera que pegar os meus livros, sem, por exemplo, passar pelo curso básico aqui, vai passar alguns maus bocados. Por quê? Porque para entender aqui, teria que compreender aqui na oralidade, né, o que eu estou fazendo. Então, por isso que eu resolvi gravar esse curso para explicar. Aí eu continuo. Ó. É aqui que entra, em diálogo com Olavo de Carvalho e Aristóteles, o Xavier Zubiri. O filósofo madrilenho buscou um reísmo. Eu já falei sobre isso aqui, em um dos mandatários aí. Buscou um reísmo materiável. Esse reísmo é a realidade dando-se. Logo, saber é dar-se conta da res pelo seu eu senciente. Por isso somos, além da consciência da crise, consciência de latência senciente. Aqui é Olavo e Zubiri ao mesmo tempo, né? Quando eu digo isso aqui, ó, consciência de latência senciente.
trabalhando dentro da gnosologia da filosofia quadrante, a coercitividade, as imagens. E só há imagens no patente, na coisa real, ou seja, aquilo que eu direciono. Eu continuo. A coisa que o eu now experiencia nesse presente cósmico é uma circularidade patente e latente. Por isso, o Xavier Zubiri disse: saber não é raciocinar nem especular. Saber é ater-se modestamente à realidade das coisas. Fato nesse aqui. Aí eu continuo. O ater-se senciente zubiriano não pode ser confundido com o reducionismo da revolução afetiva. Não é porque ele usa o termo sentir senciente que ele está reverberando o reducionismo, por exemplo, aí da New Left. Não é. Não confundamos. Aí eu continuo. Sentir aqui não contradiz o inteligir. Logo, há o integracional. Sob essa integração, temos o que chamo de quadrilacto retributivo justicial, que é o sentir impressional, o sentir experimental, o sentir instalacional e o sentir anti-ausentativacional. Vou explicar o que é isso aqui no meu livro, veja. Continuando. Portanto, para entender a impressão da realidade, precisa-se entender a não ausentação em ação de submissão. Logo, experimentar a realidade é se instalar na realidade, ou seja, é o conhecer por presença, ter por presença e relacionar por presença. Veja, eu apliquei aqui o conhecimento por presença de Olavo dentro da gnosologia da filosofia quadrante. Para quem não entendeu, é isso. Conhecer por presença, ter por presença e relacionar por presença. Então, vou ler novamente do início para não perdermos o fio da meada. Ou seja, é o conhecer por presença, ter por presença e relacionar por presença aqui agora presentear o cósmico patentista. O conhecer, ter, relacionar por presença das patências, e aí abre parênteses, latências, fecha parênteses, pode ser visto numa dual dimensionalidade, forma primária e forma secundária. Eu já falei sobre isso aqui também, né? A forma, ou melhor, a primária é acessada pelo eu agnoiologal. A secundária é acessada pelo eu epistemológico. Na realidade presente cósmica, aqui e agora, o filósofo está entre essas duas formas. Sem o onticoente patente e latente, não é possível captar pelo eu gnosiológico leis ontológicas. Zubiri enfatiza essa forma primarista, por isso ele disse: sentir é a realidade da verdade. Sob o mesmo princípio de assumir a realidade como presença, o metafísico Luiz Lavelle disse: há uma experiência inicial que está implicada em todas as outras e dar a cada uma delas sua gravidade e sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer ao mesmo tempo a participação do eu no ser. Aí eu continuo. Contudo, entretanto, quando assumimos os fatores emergentes do presente, resta-nos, lembra? Presente, fração, que eu acabei de falar. Resta-nos pensar a cosmologia doiverdiana do tempo. Logo, o tempo não está preso aos aspectos modais. Trabalha o tempo nas categorias aristotélicas, na década sagrada ferreriana e na própria metafísica ontológica da filosofia quadrante. Enfim, quando olhamos para o tempo, que existirá predisponentemente falando, assumimos que, por sermos sencientes, novas leis da ordem temporal podem sair da potência ocultamentalizante e ser captadas por mentes gnosiológicas revelacionalizantes. Então aqui agora eu vou começar nesse capítulo aqui, eu vou falar sobre o tempo cósmico a partir
das perspectivas doiverdiana e ferreriana, né? Mas veja o que eu falei aqui sobre o quadrilátero retributivo justicial. Lidar com a realidade, eu já falei sobre isso aqui nos mandatários, já é bom repetir. Lidar com esse mandatário, lidar com a presença, é lidar com a impressão, é lidar com a experimentação, com a instalação e anti-ausentação. Então, quando eu digo que a realidade ela é ininterrupta enquanto assiduidade, eu estou me referindo justamente ao quarto princípio do quadrilátero retributivo justicial: sentir a realidade quanto anti-ausentação. Eu não posso me ausentar dela. Eu não posso me ausentar dela. Então, a presença é muito importante. Muito importante. Alguns pontos sobre a presença devem ser compreendidos aqui, que é justamente o primeiro ponto: eu, na realidade, patente e latente, e Deus, que é o criador da realidade. Por isso Deus esgota tudo numa patência onisciente de uma vez só. Nada escapa das mãos de Deus. Nada. Nada escapa das mãos de Deus. Aqui vale ler um ponto do Duns Scott, bem interessante. Veja o que Duns Scott disse. Ó. Então, para o Duns Scott, só Deus conhece todas as coisas como totalmente íntegras. Pois, como foi dito na questão sobre o objeto da teologia, só Ele conhece todas as coisas precisamente através de sua essência. Todo outro intelecto, porém, pode ser movido por um objeto distinto de si para conhecer alguma verdade pela virtude divina. Então, a ideia aqui de Deus esgotar tudo está no Duns Scott. No livro sobre o conhecimento humano, ou melhor, no capítulo. Então, só Deus é onisciente, consequentemente, só Ele tudo esgota. Nada escapa das mãos do Deus totalmente outro. Aquilo que está oculto para a ciência e para a filosofia, hoje, Deus já tem. E nenhuma filosofia esgota a realidade. Nenhuma. Então, essa é uma verdade metafísica profunda. Só Deus conhece todas as coisas como totalmente íntegras. Só Deus é esgotativo. Então, se Deus patenteia tudo de modo onisciente, porque Ele é ser supremo, bem supremo, o ato puro, só Deus tudo esgota, sobra para nós, não a onisciência, mas a ciência, ser ciente. Aí vem um quadrilátero retributivo justicial que eu acabei de falar. Então, o eu outro nunca esgotará a realidade que está presente aí. Mesmo nós tendo a capacidade de melhorar a realidade numa reação, como eu já falei aqui, nós nunca vamos esgotar. Nunca. Então, só Deus conhece todas as coisas na sua integridade, na sua totalidade. Só Ele é onisciente. Sobre esse mesmo princípio, o Leibniz, no discurso da metafísica, também diz o seguinte: convém, veja o que ele diz, abre aspas, convém notar que, na natureza, existem várias perfeições diferentes. Que Deus, olha o ponto, ó, que Deus as possui todas ao mesmo tempo e que cada uma lhe pertence no mais alto grau, que é um diálogo entre Duns Scott e Leibniz sobre aquilo que eu chamo de patência onisciente esgotativa do primordial. Na filosofia quadrante, claro, eu sou cristão de tradição protestante, o Deus Trino, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito.
Lembra de Jesus? Quando Jesus aparece ressurreto, e ele diz, é-me dado por quem? Pelo Pai, todo o poder no céu e na terra. Deus Pai conferiu ao Filho essa esgotabilidade. Então, Cristo esgota tudo. Nada escapa dele. Nada. Agora vamos, gente, falar um pouco aqui das leis ontológicas que puxa esse mandatário da presença e melhoramento. A primeira lei mandatária que puxa a primeira lei ontológica que puxa esse mandatário ontológico é a reciprocidade. É aquilo que o Mário chama de lei quaternária. A lei do quaternário, segundo Mário Ferreira dos Santos, simbolizava, em muitas concepções religiosas, a ordem cósmica. Então, a partir do conceito retrocipatório, nós podemos dizer que essa reciprocidade possui unidade, oposição, relação e, claro, chegando na interaturação recíproca. E essa reciprocidade demonstra a ação-paixão, unindo aqui Aristóteles com Mário, né? O yin e o yang. A interaturação se dá na ordem cronotópica finita, a finitização, que é o mandatário que eu vou falar em outro vídeo, o finitivismo. Então, o yin e yang aqui é muito importante para a gente compreender essa interaturação recíproca que se dá ontologicamente aí na realidade. Então, se tudo possui uma presença em melhoramento, possui justamente pelo fator interaturante, a reciprocidade. Então, o yin diz respeito ao ativo, ou melhor, o yin diz respeito ao passivo e o yang ao ativo. Mas em todo ativo há um pouco do passivo, em todo passivo há um pouco do ativo. É a interaturação. Na linguagem aristotélica, usando as categorias, em toda a paixão há um pouco de ação, em toda a ação um pouco de paixão. Compreenderam? Então, toda presença interaturante reciproca-se dentro de uma ordem cósmico-ontológica. E ao haver essa interaturação, o ar enquanto acríbia, que é acríbia. Acríbia, se a gente for levar para o latim, é aquilo que é certitudo, certus. Acríbia, do grego, né, significa acuidade, precisão. Acuidade enquanto sutileza, porque a realidade na sua presença, ela é uma sutileza. E por ser uma pontualidade explicitante na sua exatidão, ela é precisa enquanto exatidão. Então, a presença da realidade, ela é sustentada de modo explícito e exato pelo Deus totalmente outro. Então, quando a gente olha para a realidade, a gente percebe os ativos e os passivos, as atividades e as passividades. Isso fica claro quando eu uso a teoria do acatamento, o ato formativo e a potência material. Ou seja, a atividade do ato formativo sobre a passividade da potência materiável. O termo ação, como já falei, eu uso a partir do Aristóteles. A presença em melhoramento, enquanto ação, diz respeito à inteligência melhorando a realidade presente. Claro, sem esgotar. Mas há uma reação. Filosofar é ação de submissão e reação de autonomação. Há uma autonomia. Aqui a gente pode plasmar, gente, a modernidade e a filosofia clássica. Então eu posso dizer, eu sou um clássico e um moderno ao mesmo tempo, a partir dessas estruturas ontológicas mandatárias. Por quê? Porque filosofar é ação, eu me submeto à realidade.
e reação. Eu reajo. E ao reagir, eu posso melhorar essa realidade. Então existe uma ação. Ação da reação. É uma ação da reação. Compreenderam? E a dimensão crática diz respeito ao exercício de poder. Então, tá tudo colado aqui. Reciprocidade, ação, exercício de poder. Tudo colado. Por isso, presença em melhoramento. Tudo possui presença, porque a realidade está presente, e eu posso melhorá-la. Isso é um mandatário dentro da filosofia quadrante. Agora vamos ver a policromia. Essa presença, ela se dá de modo elegante, exuberante. Então há uma elegância, ânsia enquanto ação. Realidade é uma ânsia acionativa barra exuberância. Então, o ectos ou a sexta policromia diz respeito a uma fluxão, a ritmoschema, uma fluxão. Essa fluxão elegante, exuberante, diz respeito a um requinte, refinamento. Se eu melhoro a realidade, melhoro para que a sua elegância e exuberância seja refinada, aprimorada, apurada, esmerada, caprichada, bem posta. É o assumir da beleza. Então, o termo exuberância, do latim, exuberantia, exuberare, abundar, exuberante, esplendor, grandeza, riqueza, potência, poder. Enquanto resultado de ação elegante e exuberante, temos justamente a elegância enquanto um gosto, porque elegância significa gosto. Veja, a língua ela tende a captar sensações gustativas, o paladar. E perceber a realidade enquanto melhoramento é se deliciar de modo gustativo com a verdade da realidade. Então, como é impossível não colocar na jogada a desordem, se há a presença em melhoramento é porque há o contrário, o não melhoramento. Vou usar esse termo aqui, o desmelhoramento. Logo, esse gustativo ele pode ser tanto ordenacional ou desordenacional. Eu já falei, né, sobre dissonante. Isso analoga-se na última policromia. O gustativo desordenal é, primeiro, dissonante. Segundo, desarrumação. Terceiro, incoerência. Quarto, rebelião. Quinto, confusão. E sexto, desconexão. É isso que gera quando tudo que aí está presente enquanto reação de autonomação, eu não busco melhorar a realidade, eu me colocarei no perigo da desordem que dá. Um ser gustativo para a desordem. Mas há o gustativo para a ordem em melhoramento. É entender que a realidade tem, vou usar aqui a analogia, né, do gustativo, um bom sabor, na sua elegância e exuberância, e eu vou enriquecendo, captando, não construindo nada, eu vou captando, até aparecer aqui o conceito do Mário, vou crescendo com, e melhorando, percebendo aí as reciprocidades interaturantes na minha ação reativa, exercendo poder sobre o mundo das coisas de modo limitado, claro. Então, tem sabor.
Esse sabor é atraente. Devemos atrair para nós, enquanto metafísicos, ontologistas, a beleza doente. Atrair a realidade na sua beleza. E ao atraí-la, perceber que ela é agradável, ela é aprazível. Logo, eu sou acolhido pela essa verdade suave da realidade. Quando ela vai se revelacionalizando, vai trazendo o que para nós? Satisfação. Então, a presença em melhoramento nos traz satisfação. Porque quanto mais eu vou gustativamente, de modo ordenal, captando, crescendo com, eu vou me satisfazendo. Tá entendendo? Eu vou crescendo com melhorativamente. Então, isso nós podemos voltar com isso, né? Nós podemos voltar lá o princípio da ressonância, dissonância, consonância, assonância, que eu falei no último vídeo, porque um puxa o outro aqui. Mas esse é um mandamento muito, muito importante. Por que é importante? Porque estamos buscando a finalidade filosófica da criação. E aqui um autor muito importante me ajuda para perceber a teleologia da realidade criacional, que é o Jonathan Edwards. No seu livro, onde ele fala sobre o fim para o qual Deus criou o mundo, ele vai lidar com a teleologia filosófica criacional e vai construir telos interessantíssimos, um quinário teleológico. Primeiro ponto para ele: a criação possui um fim ou uma finalidade principal. Principal aqui enquanto elementar, indispensável, dominante, imprescindível. A realidade possui um fim não somente principal, mas supremo, maior, máximo, superioridade, altíssimo, soberania. A realidade possui finalidades inferiores, aquilo que é mais baixo, menor. E quem é mais baixo? Quem é inferior? Eu e outro. Aqui aparece a lógica da filosofia quadrante na sua simbólica do quadrado. O primeiro e o segundo princípio, superiores, principais, supremos. Ou melhor, o primeiro e o terceiro princípio. O terceiro e o quarto princípio, princípios inferiores, subordinados, ulteriores. Então, a finalidade inferior diz respeito ao mais baixo, ao menor, ao submisso. Há também a finalidade subordinada. É o não principal, é o secundário. E por fim, a finalidade ulterior. É o que vem depois, é o vindouro, é o decorrente. Então, com o Jonathan Edwards, a gente pode construir aqui um ponto muito importante na filosofia quadrante, que é a simbólica do mais alto para o mais baixo, do principal supremo ao inferior subordinado ulterior. Compreenderam? Então, o Jonathan Edwards é muito importante para mim. Muito, muito, muito. Então, gente, trabalhando essa ideia do gustativo ordenal, tudo nas suas latências, onde eu posso melhorar patentemente, reverbera ordem. E ao reverberar ordem, é bom, é valioso. Como diz Jonathan Edwards, tudo que é bom e valioso em si mesmo merece que Deus o valorize com
supremo apreço. Então, tudo que é exuberância, elegância, só é porque infinitiza-se na mente do Deus Trino. E o infinitizar-se é o mandatário que eu vou falar nas próximas aulas. Então, Deus criou tudo, nos dando de modo intelectivo, senciente, a capacidade gustativa, ordenal, a respeito do que ele criou. Por isso, olhar para a realidade é olhar a partir dos vetores de ordem criacional. Ou seja, Deus criou tudo, nos mostrando que o transcendente transcendentizou-se, é o transcendentizar-se. Além de transcendentizar-se, há alianças, dádivas, a realidade santificante, a alegria e a revelação. É isso. Como diz a acreditada, dura lex sed lex. É dura. A lei é dura, mas é lei. Então, que isso fique claro em nossa mente. Tudo possui presença em melhoramento, considerando aí o lema da filosofia quadrante. Eu tentei explicitar aqui o que eu quero dizer com esse mandatário. Ok? No próximo mandatário, irei falar sobre a positividade em adaptação. Tudo possui uma positividade em adaptação. Irei explicar também o que é isso. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.